Dar continuidade, essa que é a aula 6, tratando aí de conjuntos ortogonais e complemento ortogonal. Isso faz parte da disciplina de Álgebra Linear 2, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser seguir as aulas aí de álgebra e de cálculo, podem ficar à vontade. Bem, vamos falar aí dos conjuntos ortogonais, né? No vídeo anterior nós vimos alguns conjuntos que são ortogonais, mas nesse caso a gente vai tratar de conjuntos ortogonais entre si, tá? Então aqui nós temos dois subconjuntos não vazios, S1 e S2, de um espaço euclidiano V, e a gente vai dizer que um conjunto é ortogonal a outro, no caso S1 é ortogonal a S2, e a nomenclatura a gente vai usar esse, tá? S1 perp S2, quando qualquer um dos vetores pertencentes a S1 for ortogonal a todos os vetores de S2 e vice-versa, tá? Então é aquela definição que nós vimos anteriormente, só que agora válido para qualquer elemento do conjunto S1, no caso, né? E você pega o primeiro elemento aqui do S1 e verifica que ele é ortogonal a todos os elementos do S2. O segundo elemento e assim por diante. Você vai fazer isso para todos os elementos e assim você vai ter a construção de conjuntos que são ortogonais entre si. Então aí, para vocês terem uma noção, um exemplo, né, os conjuntos S1 e S2, que estão no R3, no caso o S1 contendo aqui dois elementos, né, dois vetores, o 0, 1 e 2, e o 0, 2 e 4, certo? E o conjunto S2 constituído aqui de três elementos, 1, menos 2, 1, 2, menos 2, 1, e 4, 6 e menos 3, tá? Então, se a gente analisar, por exemplo, se eu pegar esse primeiro elemento aqui, o V1 do S1, né, eu vou verificar se ele é ortogonal a S2. Então, quando eu fizer o produto interno aqui, ó, né, vai ficar 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1 dá 2, menos 2 mais 2 dá 0. Então, são ortogonais. Esse outro com esse aqui também, ó, também vai dar, né, porque esse 0 aqui já anula esse primeiro. Então, vai ficar 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, que dá 0 também. E assim, esse elemento com o último, né? Aqui vai ficar 0 na primeira, 1 vezes 6 dá 6, mais 2 vezes menos 3, que dá menos 6, somando dá 0. E aí, a mesma coisa a gente consegue fazer para o segundo elemento, tá? Ele vai ser ortogonal a todos os elementos do S2, tá? Então, aqui, ó, 0, aqui vai dar menos 4, com mais 4, 0. A mesma coisa aqui, 0, menos 4, com mais 4, 0. E aqui no último, 0, aqui 2 vezes 6 dá 12, mais 4 vezes menos 3, que dá menos 12, que dá 0 também. Então, naturalmente, esses conjuntos são ortogonais, tá? S1 perp S2. Lembrando que aqui a gente está utilizando o produto interno usual do R3, tá? Se de repente o exercício pedir um outro produto interno, ele vai identificar o produto interno e em relação àquele produto interno você vai calcular aqui para verificação se os elementos são ortogonais ou não, ok? Dessa definição a gente tem um teorema, tá? Válido para a base desse subespaço que é gerado pelo B aqui, por esse conjunto B, tá? Então aqui nós temos P elementos constituindo uma base para o subespaço S, tá? E aí então o que diz? Se um vetor U pertencente ao espaço vetorial é ortogonal a todos os vetores da base, então U é ortogonal a qualquer vetor do subespaço S gerado por B. E aí a notação a gente vai utilizar a mesma notação anterior, só que agora identificando um elemento. Esse elemento U é ortogonal a esse conjunto S aqui, tá? E na prática tem a ver com a mesma conta que nós fizemos ainda há pouco, só que somente válido para um elemento, certo? Aqui só a título de demonstração a gente escreve a combinação, né? Já que esse elemento está no espaço vetorial e B é uma base, né, para esse espaço, então qualquer elemento se escreve na base, certo? Aí a gente faz aquele mesmo artifício que nós fizemos no vídeo passado, faz o produto interno, né, com o elemento U, né, que por hipótese
é ortogonal a todos os elementos da base, então o interno V, aqui você vai fazer a propriedade distributiva, certo? Aqui você pode também utilizar a propriedade de retirar os escalares, certo? E aqui você vai ter os produtos internos. Como o é ortogonal a todos os elementos da base, por hipótese, então esses produtos internos vão zerar e vai ficar somente o interno V, então vai dar zero, certo? O interno VI vai dar zero para todo I de 1 até P, logo o interno V igual a zero, certo? E assim a gente consegue dizer então que U é ortogonal a esse elemento de V, mas esse V é um elemento genérico do subespaço, então ele é ortogonal a todo o subespaço S, que tem esses elementos aqui, né, escrito na base, tá? Então dessa forma a gente tem esse teorema aí válido quando você tem um subespaço gerado por uma base, que essa base é ortogonal, então, e se você tiver por hipótese um elemento que é ortogonal a todos os elementos da base, então esse elemento ele vai ser ortogonal ao próprio subespaço inteiro, tá? O S. E aí, claramente, que a gente já viu anteriormente também, falando das componentes de um vetor numa referida base. Em particular, se essa base for ortogonal, a gente vai conseguir minimizar um pouco o trabalho de calcular esses coeficientes para escrever o vetor naquela referida base. Então, a gente tem o espaço vetorial, B é uma base ortogonal desse espaço, tá? Então, a gente vai pegar um elemento aqui em V, vou chamar ele de W. Como V tem a base, eu vou escrever como combinação linear dos elementos da base aqui, né? O W vai ser uma combinação. Aí, o que eu vou fazer? Para identificar os coeficientes, eu vou fazer aqui o produto interno com VI, tá? Vai fazer novamente aquela mesma operação que nós vimos ainda há pouco, a propriedade distributiva e a propriedade de retirar os escalares, tá ok? E como essa base é ortogonal, né, V1 interno VI vai ser zero para todo I diferente de 1, tá? Ou seja, quando tiver índices diferentes vai dar zero, né? J diferente de I, e só vai restar então os índices iguais aqui. Então a gente vai ter que W interno VI igual a I vezes VI interno VI, e consequentemente eu consigo escrever então esse escalar como sendo um quociente aqui do produto interno de W por VI e por VI interno VI, certo? Então essa daqui é a expressão da iésima coordenada de W em relação à base B, que é ortogonal, ok? Então esses são os coeficientes. Então você não precisa fazer naturalmente a combinação inteira. Você já pode ir direto para essa continha aqui e escrever os elementos, escrever o vetor, né, que vai identificar os coeficientes representando aquele elemento W naquela base, ok? Vamos ver um exemplo. Aí no R2 a gente está pegando uma base, né, 2, 1, menos 1 e 2, né? A gente já sabe que a dimensão do R2 é 2, então essa base aqui, se ela for linearmente independente, né, a gente já sabe que é uma base, então 2 vezes menos 2 dá menos 2, mais 1 vezes 2 dá 2, portanto, identificando que esses elementos aqui são ortogonais, tá? Então isso aqui constitui uma base ortogonal do R2, beleza? Então a gente quer calcular aqui o vetor W de coordenadas 4 e 7 em relação a essa base, tá? Então a gente não precisa fazer todo aquele sistema, né? Faz a combinação, iguala e resolve o sistema, acha os escalares. Você já pode ir direto para essa continha que nós fizemos anteriormente, tá? Só para lembrar, a gente tem que achar os coeficientes da combinação aqui, o A1 e o A2, tá? Então o W, ele é o A1V1 mais A2V2, que a gente precisa A1 e A2. Como a gente viu ainda há pouco, basta fazer o quê? Para achar esse coeficiente aqui, a gente vai fazer o produto interno de W por V1 sobre V1 interno V1.
tá? Lembrando que aqui o produto interno é usual. Então, a gente fazendo essa continha vai dar 3. E o A2 vai ser W interno V2 sobre V2 interno V2, que deu 2. Então, tá aqui o W escrito na base B, tá? Tem essas coordenadas aqui, 3 e 2, que são relativos aos coeficientes que a gente acabou de achar aqui. Mas, caso você tenha alguma dificuldade, você pode novamente fazer o mesmo processo visto no vídeo anterior, das coordenadas de um vetor numa referida base, tá? Você escreve essa combinação, abre aqui todas essas coordenadas, acha o sistema e, identificando esses coeficientes aqui, você já acha as coordenadas do vetor naquela base, tá? Bem, e aí a gente vai falar de complemento ortogonal, tá? A gente já sabe então o que é um conjunto ortogonal, então agora a gente vai para o complemento ortogonal. Você já vê um espaço euclidiano e esse é um subespaço desse espaço vetorial, tá? E aí a gente vai considerar esse S-perp aqui, né, essa notação S-perp, vão ser todos os vetores no espaço onde esse vetor é ortogonal a qualquer elemento desse subespaço S aqui, tá? Então, essa é a definição de complemento ortogonal. Então, você vai pegar todos os elementos que tem essa propriedade aqui, que o produto interno desse vetor com qualquer elemento desse subespaço vai ser 0, tá? Então, S-perp aqui é chamado de complemento ortogonal de S, tá? Algumas propriedades que eu vou deixar para vocês analisarem, né, que o S-perp é um subespaço de V, tá? Ou seja, você vai ter que provar que, dados dois elementos, se você somar esses elementos, a soma ainda vai pertencer a esse S-perp, e a multiplicação por escalar por um elemento alfa, né, real, e um elemento do subespaço, S-perp, se você fizer alfa V1, isso também vai estar dentro de S-perp, tá? Você pode verificar essas continhas, se não conseguir, está no livro texto também, tá? E um segundo fato bem importante é que o S, nesse caso do subespaço ser ortogonal, né, a gente vai verificar o seguinte, que o espaço vetorial ele vai se escrever como uma soma direta do subespaço com o seu complemento ortogonal, tá? Então, isso aqui é bem legal também, uma nova maneira de você reescrever o espaço vetorial em termos do seu complemento ortogonal e do próprio subespaço, tá bom? Para fechar, então, a gente vai ver um exemplo, né, de complemento ortogonal e achar também uma base para esse conjunto, né, para o complemento. Então, aqui, olha, a gente está no R4 com produto interno usual, e a gente vai pegar esse subespaço S aqui de dimensão 2, tá? Que é gerado por esses dois vetores, que estão no R4, de coordenadas 1, 1, 0, menos 1, e o outro tem coordenadas 1, menos 2, 1 e 0, tá? Naturalmente aqui, esses vetores, eles são ortogonais, 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes menos 2 dá menos 2, 0 vezes 1 dá 0, 0. Aliás, não precisa ser ortogonal, a gente vai achar o complemento ortogonal desse subespaço, tá? Espaço. Então, para a gente achar esse complemento, a gente tem que verificar todos os elementos do R4, né? Que tem a propriedade seguinte, o produto interno com os elementos de S vai ter que ser 0, porque ele tem que ser ortogonal. Então, eu vou pegar um vetor genérico x, y, z e t, tá? Que está no R4. E aí, para ele pertencer ao S-perp, ele tem que satisfazer a condição de ter o produto interno com os elementos do S igual a 0. Então, aqui, ó, o vetor V interno V1 tem que ser 0, e o vetor V interno V2 tem que ser 0 também, tá? Fazendo produto interno usual, a gente vai ganhar aqui x mais y menos t igual a 0, e x menos 2y mais z igual a 0, tá? Esse sistema é bem rapidinho, aqui você isola o T e aqui você isola o Z, e você percebe então que o elemento do S-perp vai ter essa característica, vai ser um elemento do R4. Então, x, y, o Z é menos x mais 2y e o T é x mais y, tá?
Portanto, se eu separar aqui os elementos de x e y, né, nas coordenadas, eu vou ter x0 menos x e x, gerando então um vetor 1, 0, menos 1, e o outro vetor só com y, que seria 0, y, 2y e y, que tem o gerador 0, 1, 2 e 1, tá? Então, esse daqui é a base do meu complemento ortogonal, tá? Para verificar, então, para que ele seja uma base ortonormal, né, eu vou ter que utilizar, vou verificar se esses vetores são ou não ortogonais entre si. Então, vamos lá, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1 é 0, menos 1 vezes 2 é menos 2, e 1 vezes 1 é 1. Então, eles não são ortogonais, então você vai ter que utilizar a ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? E depois normalizar os vetores. E isso vai ser um trabalho para vocês, tá? Porque aqui não daria tempo de a gente fechar aqui essas continhas, mas está tudo feito no livro texto, tá bom? Você vai fazer a ortogonalização, achar os vetores que são ortogonais e logo depois fazer a normalização desses vetores, tá? Basta pegar o comprimento e dividir as coordenadas desse vetor pelo comprimento, que ele vai ficar unitário, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A bibliografia é a mesma, tá bom? Qualquer coisa me conta aí nos comentários, tá? Não esqueça de dar o like no vídeo. Obrigada.